Oi, meu povo! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos plantar milho, né, Gustavo? Mami. O Gustavo gosta muito de milho, a gente vai plantar, né, Gustavo? É. A Giovana tá dormindo, daqui a pouquinho vocês vão ver ela, tá bom? Então vamos lá, plantar nosso milho. Vamos lá. Papai já tá abrindo as covas, na realidade os berços, né, para nossas sementes. Pessoal, nosso milho tá todo nascido, nasceu tudo e também nasceu mato, né? Olha só, nasceu mato. Aí vocês vão poder observar aqui a distância, ó, do nosso milho aqui e ali, ó. É mais ou menos aí 1 metro de distância. Aí o Laureano vai poder passar com o trator aqui no meio para poder estar capinando. A gente economiza tempo, né? E ele pode estar capinando ele com o trator. Por isso que, estrategicamente, ó, deixou a carreira bem larga. Pessoal, o nosso milho já tá no ponto de colher. Eu tô aqui com a galera que vai ajudar a colher, né, Gustavo? Gustavo ajudou a plantar e agora ele vai colher. E agora nós vamos colher esses milhos aqui. Vamos ver quantas caixas que vai dar, porque nós já temos algumas entregas. A Giovana também tá chegando para ajudar. A Giovana chegou equipada de bota. Porque as crianças ficam aqui em volta da gente enquanto a gente vai tirando os milhos. E aí, pessoal, beleza? Hoje aqui nós estamos colhendo milho verde. Esse milho é o 1051. Pelo que eu pesquisei, é o melhor para se vender verde. Igual a gente vende verde, né? Para fazer mingau, pamonha, até mesmo cozido. Tem umas espigas bem boas. Ele pegou muita chuva, pegou sol também, pegou muita chuva. Então, quando o milharal ele pega muita chuva, ele absorve muito nitrogênio, muita água, né? E os caroços ficam grandes. Então, vamos lá.
chegou a hora do café, gente. Separei alguns milhos para nós aqui. Nós vamos descascar para fazer uns pratos de milho hoje. Vou levar. Bom milho, gente. Vou levar esses aqui pra lá, tá? Bebê não quer, mãe. Tirei algumas espigas aqui, gente, pra nós estarmos fazendo pamonha hoje. Vocês sabem que eu gosto muito de mostrar o nosso dia a dia aqui na roça. As coisas que nós produzimos, né? O objetivo do canal não é só receita, mas acaba que é inevitável a gente não mostrar as coisas que a gente come aqui na roça e o modo que nós preparamos. Por isso, gente, hoje nós vamos fazer pamonha com milho da nossa produção. A pamonha que eu faço é bem diferente, muito diferente do que as pessoas fazem aí. Se vocês quiserem fazer igual, pode fazer, vai dar super certo. Mas a minha é bem diferente do que as pessoas fazem. Para começar, eu vou usar essas palhas assim de cima. Então, eu vou estar cortando ela, porque eu preciso delas inteiras. Preciso de umas palhas bem grandes assim, ó. A gente tá fazendo as pamonhas. Tira umas palhas bem grandes, vou separando. Agora o milho já tá limpo, já lavei. Nós vamos cortar o nosso milho. Eu poderia passar uma receita para vocês pela quantidade de espiga de milho, mas não vai dar certo porque cada uma é de um tamanho, né? Então, eu vou passar para vocês uma proporção aqui. Vai variar também se o milho vai estar mais duro, né? Se ele vai estar mais mole. E aqui eu tenho umas espigas bem grandes. Então, com poucas espigas, eu já faço uma pamonha. Para fazer a pamonha assada, gente, eu vou encher o copo do liquidificador. A minha medida é essa. Eu encho o copo do liquidificador e vou fazer essa medida. Eu vou encher aqui com milho e vamos colocar os outros ingredientes também. Minha mamãe vai fazer bolo de milho. Você gosta de bolo de milho? Gosta? Aí eu vou colocar uma quantidade que eu consiga bater. Aí agora eu vou colocar o leite. O leite vai ser até aqui nessa marca mais ou menos do milho. Se vocês quiserem colocar leite em pó, pode. Aí você prepara o leite em pó antes e coloca aqui. Vai um ovo. Açúcar, mais ou menos aí uma meia xícara. É a quantidade de adoçar bolo mesmo. Uma quantidade assim de uma colher de chá de sal. 2 colheres de manteiga.
E agora nós vamos bater. Para dar certo, gente, essa pamonha, o que vai fazer dar certo é o milho tem que estar um milho já bem madurinho, amarelinho, e a quantidade de leite tem que ser a quantidade suficiente para bater. Vou colocar aqui mais ou menos umas 3 colheres de trigo. Se você achar que o seu liquidificador não vai bater, gente, divide isso aqui e bate de 2 vezes. Vai para a forma. Vou colocar canela por cima. Quem não quiser colocar canela, não coloca. Coloca um pouquinho, mas Laureano não gosta de canela. Por isso que eu não coloco canela na massa. Agora nós vamos pôr pra assar. Agora, para fazer a nossa pamonha cozida, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Vou colocar o meu milho no liquidificador, bem diferente do método tradicional, que é ralado. Vou bater tudo aqui, bem batido no liquidificador, e vai dar super certo. Nessa pamonha cozida vai ser quase a mesma coisa. Vou completar com leite. Coloco uma colher bem cheia de manteiga, que para mim isso é essencial, que vai dar um gosto bem gostoso na pamonha. O açúcar já vai ser bem menos quantidade, porque eu quero ela mais salgada do que doce. O sal eu coloco ela uma quantidade maior, porque eu quero ela mais salgada. A gente gosta dessa pamonha cozida salgada. Para pamonha cozida não vai ovo. Aí nós vamos bater primeiro. Depois de bater muito bem, vou colocar 2 colheres de trigo para poder só misturar. Agora nós vamos só misturar. Agora eu já ajeitei a minha palha, já cortei, já lavei. Deixei um aqui para me mostrar para vocês como que corta. O milho tá, a palha do milho tá aqui. Aí a gente corta assim. Onde que tá essa ondulação, eu corto ela toda para ficar retinha. Retinha assim. A ponta também eu corto. Nós vamos enrolar agora nossas pamonhas. Vou mostrar para vocês como que eu faço. Põe a mão aqui, ó, 4 dedos aqui na frente e dou uma volta. E pego e dobro. Dou uma volta e dobro. Aí eu já posso encher aqui, ó. Tem pessoas que colocam queijo, né? Eu vou colocar aqui uma pra mim, porque o Laureano não gosta de queijo. Ele não gosta muito de queijo. Aí eu venho com outra palha aqui, dou outra volta, dobro aqui, e eu uso para amarrar barbante. Amarro com barbante, tem gente que amarra com liga. Dou uma voltinha assim. Eu amarro com barbante, tem gente que amarra com liguinha. A liguinha de dinheiro, ela não é boa porque passa gosto para pamonha. Diz que tem uma própria para poder enrolar, né? Nunca experimentei. Tem uma própria, uma borrachinha própria para enrolar a pamonha. Vou fazer outra aqui. 4 dedos, enrola. Dobra aqui, ó, faz um copinho.
A minha é salgada, eu nunca experimentei a pamonha doce. Eu gosto mais salgada também. Eu já faço assada, né? Aí essa aqui ela fica salgada. Já tem a doce. Terminando aqui de amarrar a pamonha, eu amarro com barbante, porque foi a maneira mais fácil que eu achei para estar fazendo. Detalhe, nunca tinha feito pamonha na minha vida. Fui aprender a fazer pamonha depois que eu casei, namoro à distância. Isso aí dá até um documentário. Aí você sabe, né? Eu vim morar na roça, e aqui com muito milho. O marido gosta muito de pamonha, tive que aprender a fazer. Aqui tá nossas pamonhas e eu vou jogá-las na água bem quente para cozinhar. Se vocês acharem que a água vai entrar dentro da pamonha e vai fazer uma lambança, faz no vapor, pessoal. Faz no vapor. O negócio é que a palha, ela dá um gosto na pamonha. Vocês podem fazer no vapor e depois que ela já estiver bem firminha, que a água não for entrar dentro dela mais, vocês jogam na água quente. Aí vai terminar de cozinhar e vai ficar bacana. Agora nossas pamonhas já estão aqui cozidas. Vou tirar essa aqui que eu coloquei para assar. Olha como é que ficou. Deixa ela aqui no cantinho. E vou tirar essa daqui. Tá cozida, tem mais ou menos uns 50 minutos que tá cozinhando aí. Cozinhou bem. Essa pamonha cozida, gente, é bom deixar ela esfriar um pouquinho, ficar morna para poder estar desembrulhando. Ela fica mais firminha. Quero já começar a mandar um abraço para vocês. Um abraço para Antônia Evangelista do Guarujá. Um abraço também para Dalva Alves de Novo Horizonte, Minas Gerais. Para Edna Alves de Cruzeiro. Um abraço também para o Roberto de Oliveira Almeida, ele não falou de onde que ele é. Um abraço também para a Dona Vera, para o Vitor, para o Francisco, a Andresa, a Natália e o Thiago de Taubaté, São Paulo. Um abraço também para a Érica Souza e para o Rafael, eles são lá de Franco da Rocha, São Paulo. Um abraço também para o Albertino Santos, que está lá dos Estados Unidos. Um abraço também para Cristina Santos, ela me acompanha lá de Arroio Grande, Rio Grande do Sul. Muito obrigada, gente, pelo carinho, por estar nos acompanhando aqui no canal. Um abraço para vocês e para todos os inscritos, todos que nos acompanham. E agora vamos comer nossa pamonha. Eu vou montar ali a mesa e a gente vê como que ficou a nossa pamonha. Vem, Gê. Vem, Gê. Isso. Vem. Vamos suquinho, vem. Gustavo gosta de tudo. Quer comer assim no prato? Hã? Vem, Gê. Eu quero dessa. Eu quero dessa. Bonitinho. Gustavo, mostra tudo que tem aqui. O que é que você quer? Ah, quer comer com garfo, né? Então vamos dar tchau pro povo. Tchau!